Vamos dar início então, nossa primeira aula sobre funções, uma introdução sobre o conceito de função nessa aula, ok? Poderão ver mais nas apostilas que estão sendo disponibilizadas. Então vamos dar uma rápida passada aqui no conceito de função. Uma função, ela apresenta três elementos básicos, sendo eles um elemento A, que nós chamamos de conjunto A, um elemento B, que é o conjunto B, e F, que nada mais é do que uma regra que vai associar a cada elemento de A um único elemento de B. Em outras palavras, uma função é uma terna, ela apresenta três elementos, ok? Representamos uma função da seguinte maneira. Vamos adotar nosso curso. Estaremos sempre trabalhando com funções de reais em reais. Vamos trabalhar com valores reais. Uma função nada mais é do que uma correspondência de um número real com outro número real. No caso aqui nós temos o conjunto formado por A e aqui o conjunto formado por B. Então nós temos o conjunto A se comunicando com o conjunto B. E essa comunicação é feita através de F, que é a nossa lei de correspondência. Portanto, posso representar um diagrama dessa maneira, que eu tenho A, meu conjunto A, e aqui eu tenho o meu conjunto B. Para A eu vou ter os valores x, y e z, e para B eu vou ter os valores alfa, beta e gama, sendo que x, y, z, alfa, beta e gama pertencem ao conjunto dos reais. Então a minha função nesse caso é uma função que vai de A para B. Então eu tenho esse sentido da função. A se comunicando com B através de F. Então eu posso ter x se comunicando com A, y se comunicando com B e z se comunicando com gama, nesse caso. Vamos ver um exemplo de uma função simples. Eu chamo minha função f de x de tal modo que ela é descrita pela lei de correspondência x². O que isso quer dizer? Que no meu conjunto A eu vou ter os valores de x. Vou colocar aqui 1, 2, 3 e 4. A minha lei de correspondência é dada por x². E aqui eu tenho meu conjunto B. Os valores do meu conjunto B nada mais são do que os valores de f de x. Por exemplo, eu falei que no meu conjunto A eu tenho os valores de x e no meu conjunto B eu tenho os valores de f de x. F de x eu sei que vale x². Então, utilizando 1 no lugar de x, eu vou obter o quê? Eu vou ter f de 1 é igual a 1 ao quadrado, isso é igual a 1. Então desse lado eu tenho 1. Aqui eu tenho 2, vou ter f de 2 é igual a 2 ao quadrado, isso me dá 4. Substituindo x por 3, eu vou ter que f de 3 é 3 ao quadrado, isso me dá 9. E aqui eu vou ter 4 ao quadrado, isso é 16. Então eu tenho essa função denotada por x². Isso é um exemplo básico de uma função, onde eu tenho um conjunto se comunicando com outro conjunto através de uma lei de correspondência. O que temos que saber é que o conjunto uma função sempre vai apresentar esses três elementos. Conjunto, uma regra que associa cada elemento de A um único elemento de B,
e lógico conjunto B. Escrevendo, temos que uma função é uma terna ou tripla, tanto faz, ou seja, ela possui A, B e F. Então a função é uma terna A, B e F, onde cada elemento de A se comunica uma única vez com um elemento de B. Essa é a definição descrita da nossa função. Função é uma terna formada por conjunto A, B e uma lei de correspondência F, onde cada elemento de A se comunica uma única vez com um elemento de B. Isso é importante. Por quê? Vamos tomar novamente o conjunto A, descrito por x, y, z. E o conjunto B, descrito por 1, 2, 3 e 4. E aqui eu tenho minha lei de correspondência. É a lei de correspondência. Jogando os valores de A na lei de correspondência, eu encontro os valores de B, como nós fizemos aqui. Nossa lei de correspondência é x². Então, jogando os valores de A em x², nós encontramos os valores de B. Para ser uma função, eu posso ter x comunicando com 1 e somente com ele. Ou x se comunicando com 2, ou x se comunicando com 3, ou x se comunicando com 4, não importa. O que eu tenho que ter é que cada elemento de A se comunica uma única vez com um elemento de B. Isso é uma função. Isso é uma função. Isso é uma função. Eu tenho x se comunicando com 1, y se comunicando com 1 e z se comunicando com 1. Isso é uma função. O que não é uma função? Se eu tivesse isso, por exemplo. Z se comunicando com 1 e z se comunicando com 3. Isso não é uma função. Porque para ser uma função, cada elemento de A se comunica uma única vez com um elemento de B. O Z está se comunicando duas vezes, isso não é uma função. Da mesma maneira, digamos que eu tivesse um outro elemento aqui, um elemento W, e ele não estivesse comunicando com ninguém. Isso não determina uma função, porque para ser uma função, cada elemento de A tem que estar se comunicando com um e somente com um elemento de B. Caso contrário, isso não é uma função. Ok? Uma função pode ser representada por um gráfico, por exemplo. Então temos nosso plano cartesiano denotado por coordenada y e coordenada x. E eu vou tomar minha lei de correspondência que estamos trabalhando, f de x igual a x². Uma função f de x pode ser escrita por y. Então aqui, esse meu eixo de y é meu eixo em função de x. O que isso quer dizer? Que quando eu pego algum ponto em x, eu vou estar pegando algum ponto em y, porque y ele é função de x. Vamos ver um exemplo. Aqui, vou fazer uma tabela onde eu vou jogar meus valores para x e assim encontrar o meu f de x. Lembrando que f de x é igual a x². Vamos supor então que eu tome o valor 0, x igual a 0. Substituindo na minha lei de correspondência, eu vou encontrar que 0² é 0. Jogando o valor 1 na minha lei de correspondência, eu vou encontrar que 1² é 1. Jogando 2, eu vou encontrar 2²
é 4. Posso jogar os valores negativos também. Eu posso jogar x igual a menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1, e x igual a menos 2, menos 2 ao quadrado dá 4. Vamos agora fazer essa apresentação no gráfico. Pegando o ponto x igual a 0, aqui está a minha coordenada x. Eu tenho na minha origem o ponto 0, 0, x igual a 0, y igual a 0. Para cá eu tenho os valores crescentes, para cá os valores decrescentes, valores negativos. Para cá os valores positivos, para cá os valores negativos. Então, nesse ponto, eu tenho x igual a 0, y igual a 0, que é exatamente a origem. Quando eu escolho x igual a 1, digamos que ele seja aqui, eu vou encontrar y ou f de x igual a 1, que está aqui mais ou menos. Então o ponto deles, essa é a coordenada. No caso, a minha coordenada 1 e 1. Se eu escolho x igual a 2, vamos colocar ele aqui, eu vou encontrar que f de x é igual a 4. Vou colocar ele aqui em cima. Então essa é outra coordenada que eu tenho para x igual a 2 e y igual a 4. Perceba que eu estou representando ele numa forma de um produto cartesiano, onde eu tenho a primeira coordenada de x e a segunda coordenada de y ou f de x. Pegando meu valor de menos 1, bom, menos 1 para x está desse lado. Se aqui é 1, aqui é menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, eu sei que essa é a coordenada. No caso, essa aqui é a minha coordenada x igual a menos 1, y igual a 1. Se eu pegar menos 2 está aqui, eu vou encontrar menos 2 ao quadrado é 4. Então aqui eu obtenho minha coordenada menos 2 e 4. Bom, quantos pontos eu tenho? Eu encontrei 1 ponto, 2, 3, 4, 5 pontos. Então eu posso ligar esses pontos através de uma curva. Que nesse caso, essa curva é conhecida, isso é uma parábola. Se eu pegar um ponto 3 aqui, eu vou encontrar um ponto 9. Aqui, menos 3, um ponto menos 9, minha curva vai continuar, desculpem, 9. Se eu pegar 3 ao quadrado dá 9, eu vou encontrar um valor lá em cima. Então essa é a minha representação gráfica dessa função x ao quadrado. Sem problema nenhum. Ainda me fixando nesse ponto, como a gente sabe que é uma função, ou observando esse gráfico é uma função. Para isso nós pegamos qualquer ponto em x. Eu vou tomar esse ponto aqui entre 1 e 2. E fazer um prolongamento até ele se encontrar com a curva do gráfico. Então ele está se comunicando com esse ponto aqui, que corresponde a esse ponto no eixo y. Ok? Então tem uma coordenada em x se comunicando com uma única coordenada em y. Isso é uma função. Na apostila de vocês podem ver algo assim. Uma função descrita, o que a gente pensa ser uma função, um gráfico descrito desse jeito. Percebam, aqui é y, aqui é x. Isso aparenta ser uma parábola, só que nós giramos essa parábola, jogamos ela com relação a x, e não com relação a y. E aqui eu tenho, essa é minha função, eu vou descrever ela por f de x. Ou seja, uma função é um gráfico em função de x. Então, isso quer dizer que os valores que eu adotar em x, eu vou encontrar valores em y. Aí a questão é, isso é uma função? Bom, para saber se isso é uma função, eu pego qualquer ponto no gráfico. Vou pegar esse ponto aqui em x. Qualquer ponto em x. E faço prolongamento até ele se encontrar com a curva do meu gráfico. Então eu faço prolongamento para cá. E eu sei que ele está se comunicando
com esse ponto, que eu vou chamar de Y1, e esse eu vou chamar de X1. Mas percebam que para baixo também passa um gráfico. Então, eu faço o prolongamento aqui e vejo que ele está se encontrando com o Y2. Isso não é uma função. Por que não é uma função? Porque nesse caso, eu tenho o meu conjunto A, meu conjunto B, minha lei de correspondência, e eu tenho que para o valor de x1, eu tenho que ele está se comunicando com y1 e com y2. E isso não é uma função, porque para ser uma função, x1 tem que estar se comunicando ou com y1 ou com y2, mas não com os dois ao mesmo tempo. Isso não é uma função. Pois bem, digamos que eu tenho uma caixa no formato retangular. Eu tenho aqui uma coordenada que eu vou chamar de x, aqui eu vou chamar de y e aqui eu vou chamar de z. E essa minha caixa ela tem um custo que eu vou chamar de C. E o custo depende da quantidade de material que eu gasto para construir a caixa. Nesse caso, eu posso falar que o custo é uma função de x, de y e de z. Ok? Por quê? Porque se eu aumento o valor de x, ou o valor de y, ou o valor de z, eu aumento o custo da minha caixa. Então o custo ele é uma função de x, y, z. Ele é uma função das minhas três coordenadas. Para entender um pouco melhor isso, e creio que isso esteja na apostila de vocês, pelo menos é para estar isso daí na apostila de vocês, podemos ver um exemplo envolvendo caixas. Digamos que eu queira construir uma caixa sem tampa. Aqui é minha caixa sem tampa. Aqui eu vou chamar de H, que é a altura da minha caixa. Essa lateral eu vou chamar de W. E a frente da caixa eu falo que é 2 vezes a lateral. O volume da minha caixa é 10 centímetros cúbicos. Eu quero construir essa caixa, eu sei que o material que eu vou usar, ele tem alguns gastos. Então, para mim construir a base da minha caixa, eu gasto R$10 para cada metro quadrado. Para construir a minha lateral, eu gasto R$6 por metro quadrado. A questão é, eu quero saber quanto que eu vou gastar, qual vai ser meu custo em função de W. Ou seja, eu quero meu custo em função exclusivamente da base. Eu não quero usar a altura, eu quero calcular meu custo utilizando apenas a minha base. Perceba que aqui eu tenho duas variáveis, nesse caso. Nesse caso eu tenho três variáveis, x, y, z, nesse caso eu tenho duas variáveis.
tenho a variável W e a variável H, e eu quero trabalhar apenas com a variável W, ok? Bom, eu sei que o volume dessa minha caixa é a área da base vezes a altura, ok? O volume é a área da base vezes a sua altura. A área da base eu posso calcular facilmente. A área da base eu tenho 2W vezes W. Isso me fornece 2W ao quadrado. Então o custo apenas da base, eu sei que o custo da base é R$10 por metro quadrado, então aqui eu vou ter 10 vezes 2W ao quadrado. Esse é o custo em relação apenas à base. Mas eu não quero construir apenas a base, eu quero construir a caixa inteira. Então eu posso calcular a área lateral. A área lateral vai ser o quê? 2W vezes H vezes 2. Por que 2W vezes H vezes 2? Porque eu tenho esse lado, 2W, e tenho a parte de trás. Então eu tenho duas frentes, pode-se dizer. Essa frente que é o dobro, né, que a base é o dobro da lateral. Então eu tenho 2W vezes H e a parte de trás que também é 2W. Então eu tenho 2 vezes 2W vezes H, mais eu tenho W vezes H. Aqui também é H. Eu tenho essa lateral e tenho outra lateral. Então eu tenho 2 vezes W vezes H. Fazendo essa conta, eu vou obter 6WH. E o custo da lateral, eu sei que eu gasto R$6 por metro quadrado, eu vou ter 6 vezes 6WH. Ok, a questão é que eu quero o custo da minha caixa em função apenas de W, então eu tenho que desaparecer com esse H. Embora ele está na caixa, eu quero calcular quanto eu vou gastar apenas utilizando a base. Bom, isso é fácil. Eu tenho o volume igual a área da base vezes a altura. O volume eu sei que é 10. Ok? Quanto eu vou gastar, por exemplo, para construir uma caixa de 10 centímetros cúbicos? Isso eu tenho que é 10 igual a área da base, eu calculei. A área da base é 2W ao quadrado vezes H. Isolando o H, dividindo os dois lados, né, por 2W ao quadrado. 10 dividido por 2 dá 5. Vai ficar 5W ao quadrado. Agora, eu achei um valor para H. H igual a 5W ao quadrado. Então, substituindo esse valor em H, eu vou encontrar apenas uma variável, que é o H. Então, eu tenho que o meu custo total é uma soma do custo da base mais o custo da lateral. O custo da base é 10 vezes 2W ao quadrado, então é 20W ao quadrado, mais o custo da minha base 6 vezes 6WH, então é 36WH. Eu quero meu custo em função de W. Eu sei que isso é 20W ao quadrado mais 36W vezes H, e H eu sei que vale 5W ao quadrado. Posso cortar esses termos que são iguais e vou encontrar que meu custo em função de W é igual a 20W ao quadrado mais 36 vezes 5 dá 180, dividido por W. Então, eu sei que eu vou gastar para construir essa caixa esse
valor essa função, 20w² mais 180w ao quadrado. E como eu sei que isso é uma função? Porque para cada valor que eu jogar em w, eu vou obter um valor de custo diferente. Mas, se eu jogar um valor de w qualquer, eu sei que eu vou obter um único valor do custo. Se eu jogar outro valor, eu vou obter outro valor de custo. Um único valor nunca vai dar dois custos diferentes. Então eu sei que isso é uma função. Ok? Nesse primeiro vídeo nós vamos nossa introdução de função. Depois nós vamos continuar indo um pouquinho mais além nessa parte de função, até começarmos a entender os conceitos que envolvem a introdução do cálculo. Então, estudem isso, é importante. Façam os exercícios relacionados com funções, que é importante. Vamos retomar funções, observar o que são funções bijetoras, injetoras, funções constantes, ok? Funções compostas, mas desde já fiquem estudando. Nos vemos na próxima, então.